Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez, mais uma vez, muito bem acompanhado pelo meu grande amigo. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês, mas caso vocês ainda não tenham visto, nós já produzimos um outro vídeo aqui em que ele veio para cá pela primeira vez para falar sobre a logoterapia, a abordagem de Viktor Frankl. Eu vou deixar esse vídeo tanto na descrição quanto nesse card aqui para vocês estarem olhando. Mas por favor, meu grande amigo, se apresente para o pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, né? Eu me chamo Neto Roque, tenho 31 anos, sou casado, pai de 2 crianças aí por enquanto, né? Vamos Por enquanto. Não vamos bater a meta, vamos dobrar a meta, né? Como é o ditado aí popular. E eu atuo atualmente com terapia de casal. Muito bom, muito bom. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Eu trouxe o Neto para falar um pouquinho sobre terapia de casais, né? O primeiro vídeo foi muito massa, Neto, já entrando no assunto, a gente pôde falar um pouco sobre a logoterapia e é uma abordagem que eu particularmente tenho muita admiração, embora não seja logoterapeuta, né? Embora a minha abordagem central seja a terapia cognitivo-comportamental, mas foi muito rico. E aí quando você me falou que estava se aprofundando mais nessa demanda, né? Nesse tipo de público, de atendimento, eu pensei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre esse assunto com ele. E aí, cara, eu queria te pedir o seguinte, na verdade eu queria te perguntar, primeira coisa, né? Por que você decidiu ser um terapeuta de casal? Explica pro pessoal e explica pra mim também, porque até hoje eu nunca te fiz essa pergunta, né? Verdade. Cara, essa história é engraçada porque eu não escolhi ser um terapeuta de casal, assim, era uma coisa que eu já estava mirando, pensando, não. Quando eu comecei a atender geral, demandas gerais, assim, o que ia chegando. Até que um belo dia, a minha querida amiga, queria mandar aqui um abraço para ela, minha querida amiga Rebeca Ataíde, né, foi perguntada na caixinha do Instagram dela se ela indicaria alguém para fazer terapia de casal. Aí ela me marcou lá, né? Aí eu me assustei quando eu vi a notificação, e aí já chegou um monte de gente, né? Porque os seguidores de Rebeca são extremamente muito qualificados, né? E aí eu fui na casa dela e disse, caramba, Rebeca, eu não esperava isso e tal. Aí ela fez, pois é, eu vi esse potencial em tu e esqueci de te dizer. Aí decidi em diante, né? Quando começou a chegar a demanda mesmo, eu disse, pô, vou me especializar nisso mesmo, o pessoal tá chegando, eu vejo que eu realmente tenho condições. E aí quando eu fui fazer uma breve análise do meu histórico, apesar de eu não me divulgar como terapeuta de casal, uns 95% dos meus pacientes eram demandas de relacionamento. Eu disse, caramba, eu acho que eu já estava meio que me encaminhando para isso, só não estava realmente acordado, mas Rebeca tem um olhar muito atento, né, para essas questões, para enxergar até o potencial que você tem ali. E quando ela me indicou, eu abracei a ideia, e também já é um assunto que me chama a atenção desde sempre, né, um assunto de família, de estudar essa questão de relacionamentos. Então juntou ali o útil ao agradável. E aí eu decidi me especializar mais por essa área de terapia de casal. Show de bola. E você, se não conhece ainda o Instagram da Rebeca, é rebeca.ataide com 2 Cs. Segue lá que ela sempre oferece um conteúdo de altíssima qualidade, tá, gente? Então, Neto, e aí você resolveu adentrar nesse mundo, né? Tu casou há bastante tempo também, né, Neto? Cara, eu casei em 2019... Então a gente tá em 2023 aí. No momento desse vídeo faz 4 anos que você casou, e aí já tem 4 anos de experiência, mais de 2 filhos nas costas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara. Beleza, você foi colocado, né, nessa demanda, você basicamente, até o Viktor Frankl fala isso, né? A gente tem que parar de se perguntar o que o mundo tem para nós, né? O que nós devemos esperar do mundo, e muito mais o que o mundo espera que nós façamos por ele, né? Sim. Então você foi abraçado, né, por essa demanda. Mas aí que tá. Como foi o teu processo de preparação e quais foram as principais dificuldades que você começou a encontrar atendendo casais? Quais são as principais demandas, as principais dificuldades? Compartilha aí com as pessoas que podem querer enveredar por essa área também. Sim. Cara, as principais dificuldades que eu encontro hoje atendendo casais é de fazer a pessoa enxergar a parte dela
A responsabilidade A dela. responsabilidade dela no relacionamento. Porque quando um casal tá em crise, quando o pessoal já chega lá, já chega porque tá tudo mal, né? Não chega porque tá tudo bem. E esse momento da crise, existe um olhar de rivalidade. Sim. De um para o outro. Eu já não aguento mais isso, eu já não aguento mais esses defeitos dela, e é sempre ela que erra, e a culpa é dela, e eu não erro, e sempre chega com essa postura, tá? Mas um relacionamento, ele é formado por duas partes, e para chegar aonde chega, tem um ditado popular que é bem sincero, fala assim, olha, quando um não quer, Deus não briga, né? Tipo assim, se você tiver uma certa sabedoria, uma certa paciência, uma certa virtude, você consegue evitar um monte de briga, de confusão. Então, para chegar onde chega num nível de desgaste muito alto, a ponto de separar e essas coisas todas, os dois têm uma parte. Só que a pessoa chega, sei lá, ou a esposa ou o esposo chega lá no consultório e ele quer que eu corrija só a parte do seu cônjuge, né? Só a parte da relação que não é a parte dele. E isso é a parte mais difícil. Quando eu consigo fazer com que o paciente enxergue que ele tem uma responsabilidade dentro daquele relacionamento, dentro daquele casamento, a terapia anda muito mais rápido, a gente consegue resultados mais rápidos, a gente consegue uma evolução do caso e a satisfação, né, que é o que a gente espera mesmo, que aquele casal fique bem, né, tenha ali um bom relacionamento, uma boa estrutura familiar, um ambiente de harmonia. Então eu diria que essa é a principal dificuldade, é você ter essa capacidade de fazer esse giro copernicano que Frankl fala, nesse giro de 360 graus, para que você olhe a sua responsabilidade dentro do processo. Perfeito, cara. Eu tava pesquisando aqui um dado que a gente nem ensaiou essa pergunta que eu vou fazer agora, tá? Mas eu acho interessante você comentar um pouco sobre isso. Eu pesquisei aqui bem rapidinho e vi que o Brasil registrou uma alta de quase 17% nos índices de divórcio no último censo, aliás, no censo anterior feito em 2021, o censo do IBGE. Então, em comparação com o censo passado, houve um aumento de quase 400 mil divórcios. Sim. Tu tem alguma opinião do porquê que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão se divorciando cada vez mais? Tá. A grande resposta para essa pergunta ela é generalista, mas ela é verdadeira. Imaturidade e egoísmo. As pessoas do nosso tempo são muito forjadas, se é que eu posso usar esse termo, no conforto, no egoísmo, no só olhar a sua parte. O próprio olhar para o matrimônio, de tipo assim, pô, se der certo, se não der... Fazer um teste aqui, isso, né? Vou fazer um teste, já não é mais aquele olhar de, pô, vou me sacrificar, né? Vou fazer isso daqui dar certo. Isso, entendeu? E aí, aliado a esse egoísmo, vem uma imaturidade imensa. E aí a gente teria que mapear isso, daí poderia vir uma razão sociológica, uma razão cultural, enfim, daria mais profundo, outros né? vídeos, e isso aí teria que entrar muito. Mas você consegue ver que existe uma imaturidade com uma certa dificuldade em lidar com o sofrimento natural. Não é nem um sofrimento assim absurdo. É um desconforto. Né? É um desconforto simples que acontece na convivência entre pessoas. Se você for pegar, Pedro, esse dado... ele é um dado, beleza, específico, feito para casais, mas se você for olhar, as relações humanas estão assim. Exato. As amizades estão se desfazendo muito fácil. Vínculo de filho com mãe, pô, a gente já vê hoje aquele discurso de que eu amo meu filho, mas não amo a maternidade. Né? O que é isso? Eu não sei lidar com os incômodos que a vida traz para mim, eu só quero a parte boa do negócio. Perfeito. Né? Então, quando uma amizade ela consegue me dar ali algum benefício material, emocional, seja lá o que for, eu permaneço. Mas quando essa amizade ela já demonstra ali alguma limitação, eu fujo. Então, como uma pessoa que não tem essa capacidade vai conseguir levar isso para dentro de uma casa, que ali tem um bode expiatório para todas as suas frustrações, né? Você vai sempre descontar aquilo, não dá para mim mais, né? Então, esse número de divórcio vem aumentando por conta dessa questão mais cultural mesmo, assim, que o brasileiro ele foi ficando, e aí não é nem só o brasileiro, né? Acho que é mundial, uma coisa mais mundial, mundo assim, ocidental, né? Ou pelo menos no Ocidente, né? Que a gente foi ficando muito acostumado com as comodidades, né?
e não avisaram pra gente que isso daqui é só uma coisa que pode ser. Né? O conforto a gente pode ter, mas pode não ter também. Né? Ele não é a regra. A regra do mundo, pô, tu entra no mundo, a regra é sofrer. Né? A regra é encontrar dificuldades. Né? Pô, tu nasce, tu já precisa de alguém para trocar tuas fraldas, para te dar leite. Então, você já tem essa nota de dificuldade. E eu não falo isso para romantizar o sofrimento, como muita gente critica o olhar mais da logoterapia, o olhar... Mas encontrar sentido nele, né? Mas, exatamente, é fazer com que isso não seja o fim do mundo. Sim. O sofrimento não seja o fim do mundo, mas seja simplesmente uma etapa que eu posso superá-la, que eu posso transcendê-la, inclusive, e que eu posso melhorar enquanto pessoa. Né? Eu gosto muito de usar para os meus pacientes. Tu não ensaiou essa pergunta, nem ensaia a resposta para ficar curta. Fica à vontade. Tá? Eu gosto muito de dar um exemplo para meus pacientes da academia. Né? Pô, como é que você cresce na academia? Superando o desconforto. Né? Então, diante da vida, quando você consegue superar um desconforto, quando você consegue superar uma limitação, né, você consegue crescer enquanto pessoa. Você consegue sair dali mais virtuoso, mais forte, mais generoso. Então, isso daí foi se esquecido na nossa geração. E a gente não vê mais valor em superar as nossas limitações, os nossos desafios. Então, eu vejo essa questão aí da separação muito como reflexo desse egoísmo e dessa imaturidade que as gerações, depois da década de 60 para frente, foram acostumadas a ter. E, cara, com base no que você acabou de falar aí sobre esse egoísmo, sobre essa imaturidade, que eu, inclusive, concordo demais com você, tu poderia dar algum tipo de exemplo comum que acontece e que tu percebe claramente que o casal tá sendo totalmente egoísta ou totalmente imaturo? Cara, essa frase aqui é a frase que eu mais escuto dentro do consultório e ela, pra mim, é uma bandeira. Né? É uma bandeira do egoísmo, assim, que eu já vejo de cara, já fica na cara o que a pessoa tá querendo dizer. Quando ela fala o seguinte: eu penso demais no outro, eu tenho que pensar mais em mim agora. Né? Eu penso demais nos outros. Olha, essa frase, ela é escancarada, assim, eu sou um egoísta. Porque quando a pessoa tá falando isso, não é porque ela pensa demais no outro, é porque ela tá pensando muito nela, tá? Ela faz uma atitude para o outro, sei lá, eu varri uma casa, eu lavei uma louça, eu resolvi um problema, esperando conta, né? Esperando crédito, Exato. Esperando um reconhecimento, esperando eu dou um presente para ganhar outro. Então, veja, o agente final da ação da pessoa é ela mesma. Só que quando essa expectativa que ela cria não encontra uma correspondência, ela se frustra. Sim. Tá? Ela começa a se cansar de criar expectativas e se frustrar, e aí ela começa a pensar em desistir, começa a perder as esperanças na coisa. Mas veja, não porque ela pensou demais no outro, mas porque ela pensou demais em si. Se ela pensa demais no outro, de verdade, ela nunca vai achar que fez demais. Olha, isso daqui é uma frase que pode ir pro corte, né? Quem ama nunca acha que fez demais pela pessoa amada. Né? Isso, quem ama não sabe calcular, entendeu? Quem ama nunca acha que fez demais pela pessoa amada. Se eu for perguntar pra você, Pedro, pensa aí 2, 3 pessoas que tu sabe que te ama, tá? Muito provavelmente vão aparecer figuras que não cansam de fazer coisas por você. Assim, que nunca desistiram de você, que sempre acreditaram que tu poderia melhorar, que tu poderia... E elas nunca acharam que faria demais, que fizeram demais, né? Então, essa daí é uma frase clássica, tá? Que caiu mesmo no imaginário popular. Parece que todo mundo aceita essa ideia, meio que como o sol vai se levantar amanhã, eu fiz demais pelos outros, tenho que fazer mais por mim. Quando na verdade é só uma maquiagem, é uma forma muito sutil de egoísmo. Muito bom, cara. Na tua opinião, qual é o maior prazer, a maior satisfação de trabalhar com casais? Porque assim, vou ser muito sincero, tá? Eu sempre corri dessa demanda. Eu sempre disse, não atendo casais. Porque assim, na minha cabeça, na minha concepção, esse sempre foi o público mais difícil de se trabalhar. Tá. Porque quando eu trabalho individualmente com uma pessoa, justamente por saber que as pessoas têm uma tendência ao egoísmo, elas querem resolver rapidamente o problema.
a pessoa está com uma crise de ansiedade, isso está trazendo desconforto para ela, então ela quer resolver. Ela está com um transtorno depressivo, isso está trazendo problema, ela quer resolver. Mas eu sempre pensei que quando se trata de problemas de casal, nem sempre o casal quer resolver. Algumas vezes o casal, uma das pessoas, pelo menos, está muito confortável com a situação. Tá. Ou uma das pessoas acha que o problema está sendo causado pelo outro e não por ela. Então ela pensa, não, quem precisa de terapia é você. Eu não preciso de terapia. Então eu sempre pensei, poxa, se eu for me dedicar a atender esse público, eu vou me deparar muitas vezes com pessoas que não vão estar realmente comprometidas, engajadas com o processo terapêutico. E aí você demonstra tanto amor, tanto fascínio por essa demanda. Eu queria entender, cara, de verdade, qual é a maior satisfação que você encontra em atender esse tipo de público? Tá. Antes de responder essa pergunta específica, eu gostaria de trazer uma curiosidade que eu vejo muito no consultório, né? É que quando um decide, o negócio anda. Só basta um. Se pelo menos um decidir fazer a sua parte verdadeiramente ali empenhado, o negócio começa a melhorar mesmo. A relação começa a mudar, começa a melhorar, tá? Eu digo isso porque eu atendi, várias vezes, mas tem um caso que me marca muito, né? Que eu atendi uma moça lá de Minas Gerais, né? Que o marido dela trabalhava assim no meio rural, vendendo boi, era aqueles caras bem roxos, aqueles caras, eu quero saber de terapia e tal. E assim, meu irmão, eles eram zero comunicação em casa, era aquela coisa, cada um para um lado, aquela coisa assim. E ela decidiu fazer, né? E, cara, a gente fazendo com que ela enxergasse a parte dela no negócio, ela fala, meu amigo, mudou tudo dentro da minha casa, né? É aquela máxima que a gente fala assim, olha, quando eu mudo, as coisas mudam ao meu redor, porque eu consigo mesmo mudar as coisas que estão ali ao meu redor. Eu sempre gosto de também fazer aquela lembrança, né? Vê só, onde você chegou hoje? Você aí que tá assistindo o vídeo aqui, Matheus, onde você chegou hoje? Pode ter certeza que você encontrou uma pessoa muito boa que te inspirou, né? Então a gente começa a ignorar o potencial que uma pessoa boa pode fazer no ambiente que ela tá. A mudança que ela pode gerar é assim, incalculável. Então veja, se você decide, eu vou aqui fazer o negócio andar, eu vou começar a cumprir a minha parte, meu dever, sem reclamar, sem esperar nada em troca, né? Aquilo que a gente conversava aqui antes de começar a gravação, a correspondência vai acontecendo, ainda que de maneira secundária. Sim. Né? O cara tá recebendo tanto amor, tanta atenção, tanto zelo ali no meio daquela relação, que é impossível para ele ficar indiferente àquilo. Tem uma hora que a consciência dele ou dela, né, é alcançado. Né? Ninguém se cansa, tô cansado de tanto amor que eu tô recebendo dentro dessa casa. Ninguém é maluco de chegar nesse ponto. Agora é amar de verdade. E não uma caricatura de amor, digamos assim. Um amor falso para receber algo. Exatamente. Entendeu? Quando alguém se decide verdadeiramente, a coisa anda, tá? Então, talvez tu comece a mudar de ideia aí e a resolver os problemas individuais. Mas assim, já aconteceu de alguém chegar pra você dizendo assim, Neto, eu tô precisando muito de ajuda, meu casamento tá acabando e tal. Tu perceber que a pessoa está realmente comprometida a salvar o casamento, ou o namoro, o noivado, o que quer que seja, né? Qualquer que seja o nível de relação. E ela adere bem ao processo, faz a parte dela e ainda assim a outra pessoa termina, por exemplo. Já aconteceu algo parecido? E se sim, como seria então a postura terapêutica quando o término se concretiza? Tá. Cara, não sem brincadeira, assim, não aconteceu isso ainda. Não aconteceu. Agora sim, quando a pessoa não se empenha, quando a pessoa ainda fica muito presa numa postura de vítima ali dentro da relação, já aconteceu mesmo, assim, de tipo a pessoa não querer levar pra frente e tal, beleza. E aí eu não tô dizendo que a culpa é da pessoa, pode ter sido ali uma inabilidade minha com aquele paciente e talvez outro terapeuta que vai resolver no caso. Mas os que aderiram, de fato, comigo, cara, nunca aconteceu de acabar. Entendi. Sempre aconteceu de melhorar, de reatar. Entendi. Eu recebo mensagem todo dia, assim.
né? Hoje eu compartilhei uma lá no meu story que o casal, eles tinham perdido um bebê, né? Que já é uma situação traumática pra caramba. Muito. O cara perdeu o pai na pandemia. Isso foi tudo junto, tá? E aí depois eles começaram a ficar traumatizados ali, já não tinha mais vida sexual, já não tinha mais convivência. O cara começou a trocar mensagem com outras mulheres e tudo mais. E tava assim, um caos, uma bagunça. E eu sei que é uma situação difícil de você dizer, pô, eu vou fazer dar certo. Eu sei que é uma situação difícil, mas quando a paciente disse, pô, eu vou fazer dar certo, ela mandou uma mensagem pra mim, acho que 6 meses depois, né? Tô grávida. Que massa. Estamos só alegria aqui na nossa casa, né? Então veja assim, cara, o amor verdadeiro, ele é irresistível, digamos assim. Ele é praticamente irresistível mesmo, né? Se você, pô, todo mundo aqui já passou por né? Não sei se todo mundo já passou, sendo bem sincero assim agora, mas quando a gente encontra alguém que amou a gente de verdade num ato ali, concreto, aquele ato toca diferente a nossa consciência. Assim, a gente se sente no dever de corresponder. Né? Exatamente. Que não é um negócio comum, habitual, é raro aquilo ali. Sim. E você se sente meio que na obrigação de corresponder. Isso, é isso mesmo. Mas deixa eu reformular minha pergunta então. Já aconteceu de uma pessoa te procurar depois de um término porque não conseguia lidar com o término? Tipo assim, tudo bem, nunca aconteceu de durante o processo terapêutico haver um rompimento. Sim. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes a pessoa tá comprometida, mas a pessoa, o outro indivíduo abandonou totalmente a relação, entendeu? Sim. E aí a pessoa quer, talvez, resgatar o amor, a admiração, mas não consegue porque o outro já abandonou totalmente. Aconteceu alguma coisa desse tipo já? Ou não, assim, nenhum caso da pessoa tentar superar o fim um luto do término. Não, sempre quando chega é quase perto desse luto. Entendi. Ou então assim, pô, meu marido passou uma semana na casa da mãe e voltou pra casa e a gente não tá sabendo como é que faz pra... Entendeu? Não é um luto meio que definitivo. Isso daí aparece, às vezes, em pergunta de caixinha, já apareceu. E a orientação que a gente faz, geralmente, nesse tipo de demanda, quando chega assim, com perguntas e tal, é a seguinte: comece a corrigir primeiro em você aquilo que fez essa relação chegar onde estava, tá? Porque a parte da outra pessoa a gente não vai conseguir trabalhar agora, mas se um dia houver uma oportunidade, se um dia a consciência daquela pessoa for tocada, alguma coisa assim, algum arrependimento do tipo, ele não pode te encontrar como antes, né? Ou ele ou ela, ele não pode te encontrar como antes, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Perfeito. Tá? Agora, se essa coisa volta, né? Esse relacionamento volta, essa pessoa te encontra diferente, te encontra mais amável, te encontra mais calma, serena, tá? Tem tudo para evoluir para um relacionamento harmônico. Fazer uma relação diferente. Exatamente. Muito bom, cara. O que você recomendaria, então, nessa pegada para um casal que sabe que tá em apuros, sabe? A relação não tá bem. Talvez eles até identificaram que precisam de uma ajuda externa, talvez uma ajuda profissional, mas ainda estão muito resistentes a procurar essa ajuda, no caso, a procurar uma terapia de casal. O conselho que eu daria seria: faz só uma das partes. Ainda que a outra, né, pô, se decida assim, pô, eu vou fazer esse negócio andar, sabe? Não ache que só fazendo os dois é que vai dar certo, não é assim mesmo. Eu acho que uns 90% dos pacientes que eu atendo hoje é só uma das partes. E a grande maioria do tempo sempre foi assim, atendi. E aí, a outra coisa que acontece é uma das partes entra, melhora, o outro vê a mudança e diz, rapaz, eu quero isso daí também, quero ver como é esse negócio. E aí, entra, né? Mas o conselho que eu daria é: comece sozinho. Por quê? Porque a sua parte você sempre pode fazer. Muito bom. Né? Muito bom. Aí, no caso, tu atende o casal em conjunto ou tu atende separadamente? Como é que funciona a metodologia de trabalho que você utiliza? Tá, a metodologia que eu utilizo eu atendo cada um num horário. Separadamente. Separadamente.
né? Para o negócio não virar casa de família e virar bagunça. Era isso que estava muitas vezes no meu imaginário, tá? né? Porque a gente... Mas, cara, por quê? Porque o que é que eu estudando, meditando muito esse tema e, claro, na experiência clínica, o que é que eu percebi? Que um problema, sei lá, né? Traição, que é um problema muito comum, tá? Ele é um evento, aconteceu uma traição, mas ele é um problema para quem traiu e outro problema para quem foi traído. São duas demandas completamente diferentes que, se eu não trabalhar de maneiras diferentes, essa situação vai demorar muito a ser resolvida, a gente vai demorar muito no X da questão, tá? Então veja, eu atendo cada um no seu horário porque eu percebi muita vantagem. A pessoa fica mais livre para falar o que realmente incomoda, pensa. O que é que realmente sem pensa, filtros, né? Sem filtro. E se eu falar, Pedro, porque vamos lá, um relacionamento é formado por duas pessoas, como eu falei aqui, pô. Então todo mundo tem a sua parte, tem a sua culpa. Se eu falo pra tu a culpa da tua esposa na frente dela e eu falo pra ela tua culpa, tá? Isso daí vai virar uma faca na mão de cada um. E na próxima briga vocês vão dizer, tá vendo aí bem que Neto disse que você era assim. E vai usar como uma faca para machucar o outro, para condenar o outro. E eu vi que isso daí atrasa demais o relacionamento. Então como é que eu faço? Eu atendo cada um separado. E quando eu achar que deve, quando eu achar que vai ter uma demanda ali que vai ser bom, uma sessão com os dois, eu é quem sugiro. Né? Eu é quem sugiro. Então é dessa forma que eu trabalho. Porque eu percebi muita vantagem nos resultados. Show de bola. E aí a última pergunta que eu queria te fazer, já pra gente ir finalizando esse conteúdo muito massa, que inclusive eu não falei sobre isso, mas se você tá gostando, por favor, deixa teu like. Se não deixou ainda, chegou até aqui nesse momento, nesse vídeo, não deixou o like, poxa, por favor, né? E também deixa nos comentários alguns outros temas que o Neto pode estar trazendo nessa temática de terapia de casal para vídeos futuros, beleza? E se gosta desse formato de podcast, de conversa mais livre, comenta aí também, porque a gente comenta pode aí. Chamar o Neto novamente, falar desses Perfeito, Matheus. Então, pra gente já ir finalizando esse vídeo de hoje, eu queria saber o seguinte, Neto. Muitos dos inscritos do canal, da galera que tá aqui recorrentemente assistindo os vídeos, são estudantes de psicologia, são pessoas que querem trabalhar com psicoterapia. O que você recomenda, então, para uma pessoa que já tá dentro do meio terapêutico, que já atende talvez individualmente adultos e quer se capacitar para ser um bom terapeuta de casal? O que essa pessoa precisa ler, precisa estudar? Existe algum curso específico que ela possa fazer? O que você recomendaria para essa pessoa? Cara, a recomendação do estudo, ela é sempre muito válida, assim. E eu recomendo mesmo. Existem várias especializações, né? O Instituto das Ciências da Mente vai lançar aí uma especialização em Psicologia da Família. Esse instituto é lá do Rio de Janeiro, mas ele é online, você pode fazer de onde você estiver. E, assim, na pós-graduação de logoterapia que eu fiz, tinha disciplina de logoterapia aplicada a casos de família, né, de matrimônio e tal, tudo mais. Mas, cara, tem uma dica que eu gostaria que tivessem me dado desde sempre. São essas que a gente gosta de ouvir. Né? São essas que a gente gosta de aprender. Cara, essa daqui é muito boa. E pra mim fez toda a diferença, que é o quê? Uma supervisão. Você se encontrar periodicamente com um terapeuta mais experiente que você, que já atende essa demanda, que já tem experiência na área, galera, né? E ele vai te dando conselhos mais práticos mesmo. Tá? E inclusive ele vai te ajudar, se tu estiver estudando, se tu estiver fazendo alguma especialização, alguma coisa assim, a transformar aquele conhecimento teórico numa ferramenta. Perfeito. Tá? Então, assim, eu tenho meus mentores, né, que eu sempre recorro a eles quando eu tenho dúvida em algumas questões, e eu também ajudo alguns terapeutas que me procuram. Neto, como é que eu faço? Apareceu essa demanda aqui para mim, e aí eu já ajudei vários colegas, né? E eu acho que isso daqui é fundamental para quem está começando, porque na teoria a prática é outra. Né? Show de bola. Olha aí, pessoal, anotem essas orientações. Mais uma vez, gostou desse conteúdo, quer aprender mais com o Neto, psicoterapeuta de casais e da família? Deixa aí nos comentários que Neto volta aqui, né, para produzir mais conteúdo pro pessoal, né? Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Tamo junto. E é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, de mandar para todas as pessoas que vocês acham que podem curtir esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.